Olá pessoal, meu nome é Wellington Rogatti. Eu vou aqui dar uma explicação e mostrar na prática como eu fiz o código de calcular a área do círculo em linguagem C. É um exemplo bem simples, mais para mostrar a linguagem. Vamos lá para ele. Aqui a gente sempre começa incluindo as bibliotecas que a gente vai usar, os comandos que a gente vai usar. stdio e stdlib. No blog eu enfatizo o define. Define é quando a gente quer usar uma constante dentro do código. No caso, a constante que a gente vai usar aqui é o pi. Então a sintaxe do define é: você sempre coloca o jogo da velha, define, dá um espaço, a constante que a gente quer e o valor que a gente quer que essa constante valha, né? Então no caso o pi 3.14, na verdade o pi tem um valor muito maior que isso aí, né? É uma dízima periódica, mas no caso aqui eu vou usar o 3.14 para ficar mais fácil. Nosso código, declarei a função como inteiro, então vou colocar um return 0 para ela finalizar quando acabar. Aqui eu vou declarar uma variável do tipo ponto flutuante, uma variável float de nome raio, porque o usuário ele tem que digitar o raio da circunferência para a gente poder calcular a área. A nossa finalidade aqui é calcular a área da circunferência. Então no caso aqui eu já declaro ela, inicializo com 0. É uma boa prática inicializar as variáveis no início do código, porque a gente não sabe para onde essa variável está apontando o endereço de memória. Então se a gente for utilizar ela dentro do código, se inicializar, pode ocasionar erros, porque pode estar um lixo de memória lá dentro da variável, pode ter algum valor que a gente não sabe. Bom, um printf ele é uma função em C que exibe na tela caracteres, o que a gente digitar aqui. /n é para pular linha, tá? Então vou colocar aqui digite o raio da circunferência. Então uma mensagenzinha para o usuário. Sintaxe é bem simples, printf, entre parênteses você coloca a mensagem que você quiser dentro de aspas, sempre finalizando com ponto e vírgula. Scanf é a função que vai pegar as informações do teclado, né? No caso aqui, a gente vai pegar a informação do raio que o usuário vai digitar, né? Então, a gente sempre coloca a sintaxe do scanf é o seguinte: dentro das aspas duplas, a gente vai colocar a máscara de formatação desse tipo de variável. No caso é float, a gente vai colocar a máscara de formatação %f. Se fosse um inteiro, seria %d. Se fosse um char, que é de caractere, a gente usaria %c. E se fosse string, a gente colocaria %s. No caso em C, não existe string, não existe esse tipo de dado, né? É um vetor de caracteres a string. Então a gente declararia um char, um vetor do tipo char, né? E colocaria aqui na máscara de formatação %s. Muito importante aqui na sintaxe desse comando, depois da vírgula a gente vai colocar a variável que ele vai referenciar. Então no caso é a variável raio. Esse comercial aqui ele faz referência ao endereço de memória da variável. Então é assim que trabalha o scanf em linguagem C. Aqui eu estou colocando outro printf, que eu já vou exibir uma mensagem com o valor do raio da circunferência, né? Do raio não, perdão, da área da circunferência já calculado. A gente vai calcular dentro da função mesmo. Aqui eu vou colocar uma mensagem para o usuário.
Aqui eu vou colocar a máscara de formatação. Eu vou limitar essa máscara de formatação em só duas casas. Então seria, se eu não fosse limitar, seria só %F. Mas como eu ponho aqui 0.2, eu limito a dízima, né? O que vem depois da vírgula. Então no caso aqui eu coloquei %0.2F. E aqui que vem o cálculo, né? Aqui eu referenciei o que eu vou colocar aqui depois da vírgula. No caso, eu vou usar como a fórmula da área da circunferência é π r ao quadrado. Então eu vou fazer π, que é a constante que eu declarei aqui, vezes r, que seria o raio, ao quadrado. R ao quadrado é raio vezes raio, né? Vou colocar aqui um System Pause. Isso aqui é usado. O System é uma palavra-chave dentro do C que a gente consegue executar vários comandos aqui dentro de comandos via DOS, etc. No caso aqui, esse System Pause aqui é somente para ele pedir para a gente digitar alguma tecla para continuar o processamento, etc. Senão a gente não conseguiria ver o resultado, né? Ele executaria de uma vez a tela e iria abrir e fechar. Então aqui a gente vai compilar, executar. Eu aperto F9 aqui do meu teclado. Então, só aqui na área de trabalho mesmo. Digite o raio da circunferência. Eu vou colocar qualquer valor aqui, 2. Ele já me dá a área da circunferência, que é 12,56. É um valor aproximado porque a gente não colocou muita riqueza de detalhes aqui no nosso PI. Então, esse aqui é bem simplesinho, só para vocês entenderem mesmo alguns conceitos de utilização define, boa prática de zerar a variável, inicializá-la com valor, sintaxe de printf, scanf e como a gente referencia aqui um cálculo com o que a gente vai mostrar na tela. Farei novos vídeos aí com o mesmo exercício aí em C Sharp, usando console e usando Windows Form também. Valeu!